Olá, pessoal! Eu sou o professor Newton do Se Achegue à Matemática. E hoje nós vamos para mais uma aula sobre operações com radicais. Num primeiro momento, nós trabalhamos com a parte mais conceitual sobre radicais. E hoje, então, nós vamos começar, um segundo momento onde pretendemos trabalhar uma série, onde a gente pretende trabalhar a parte de operações com radicais. E vamos então começar com adição e subtração de radicais semelhantes. Então, mas antes de mais nada, vamos dizer o seguinte: o que são radicais semelhantes? Os radicais semelhantes são esses assim, ó, onde a parte da raiz, a parte do radical é o mesmo, né? Então aqui nós temos raiz de 7 e aqui nós temos raiz de 7. Raiz quadrada, porque quando não colocamos o índice aqui em cima, no caso seria 2, então é porque o número é o próprio 2. Então a gente não coloca. E aí a parte de fora, que é chamada de coeficiente, eles são diferentes, mas eles poderiam ser iguais também. Mas nesse caso, então, quando nós temos uma adição e subtração de radicais semelhantes, nós operamos a parte dos coeficientes e mantemos apenas o radical. Então isso aqui vai ficar como? Os radicais são semelhantes. Então nós vamos ficar com raiz quadrada de 7, nós vamos repetir, vamos manter, e vamos fazer a operação apenas com os coeficientes, ou seja, esses números que estão do lado de fora, que são chamados de coeficientes. 7 mais 8 é igual a 15. Então, neste caso, 7 raiz quadrada de 7 mais 8 raiz quadrada de 7 é igual a 15 raiz quadrada de 7. Não esquecendo que, como a gente não coloca nada aqui, isso é uma multiplicação. Então, aqui nós estamos multiplicando 15 por raiz quadrada de 7. Tudo bem? Então, nós vamos para um segundo exemplo. Vamos passar agora para o segundo exemplo. Vamos apagar aqui e vamos, então, dar um outro exemplo para poder cobri-los de exemplos diferentes para vocês poderem compreender. Então, nós temos aqui, ó, 10 raiz de 5, 10 raiz de 5 menos 7 raiz de 5. Então, aqui nós temos os radicais semelhantes. Então, nós vamos repetir o radical, que é raiz quadrada de 5, e vamos então fazer a operação com os coeficientes, que são os números de fora, conforme nós dissemos. 10 menos 7 é igual a 3. Então, ou seja, 10 raiz quadrada de 5 menos 7 raiz quadrada de 5 é igual a 3 raiz quadrada de 5. Espero que vocês estejam compreendendo. Mas se não compreenderem, pode mandar mensagem aí que nós vamos estar assim respondendo. Então vamos lá para um outro exemplo. Vamos para o terceiro exemplo, para poder cobri-los assim, com as informações. Então nós vamos lá. 7 raiz quadrada de 2, 7 raiz quadrada de 2, menos 12 raiz quadrada de 2. Então aqui nós vamos ter um número negativo como resultado. Então, ó, os radicais são semelhantes, raiz quadrada de 2. Então mantemos raiz quadrada de 2. E agora vamos fazer a operação com o coeficiente, que é o valor externo. 7 menos 12 vai dar menos 5. Então, ó, aqui já deu um número inteiro negativo, mas não tem problema. Mas alguém deve estar perguntando: ah, professor, mas existe raiz quadrada negativa? Então, segure aí que mais para frente nós vamos falar sobre isso. Tudo bem? Raiz quadrada negativa, mas nesse caso aqui não se aplica. Mas segure aí que futuramente nós vamos falar. Então esse é o outro exemplo. Deixa eu passar outro para poder ficar assim bem claro. Vou passar um outro agora com três termos. Então
ficou, ó, 3 raiz quadrada de um número A, um número qualquer A, menos 4 raiz quadrada de A, um número qualquer A, mais 3 raiz quadrada de A. Opa, quase não coube. Então, nós vamos fazer, ó, o radical é o mesmo, ó, raiz quadrada de A. Então, esse A está representando um número qualquer. E agora vamos fazer a operação com o coeficiente externo. 3 menos 4 vai dar menos 1. Menos 1 mais 3 vai dar 2. Então, nós temos aqui 2 raiz quadrada de A. Tudo bem? Vamos para mais um outro, para poder ficar assim bem claro. E agora nós vamos então para o último exemplo. É isso aqui, ó. Raiz quadrada de 4 mais raiz quadrada de 4. Então é assim. Aqui do lado de fora, como coeficiente, nós não temos nada. Então, quando nós não temos nada, é porque aqui é 1. Por quê? Porque quando multiplica-se o 1 por qualquer coisa, o resultado é ele mesmo. Então, como a gente tem o 1 aqui fora, 1 multiplica a raiz quadrada de 4, a gente não coloca. Então, muitos pensam que raiz quadrada de 4 mais raiz quadrada de 4 é igual a raiz quadrada de 8. Mas, na verdade, não é. Então, a gente vai manter aqui o radical, que é raiz quadrada de 4. E vamos, então, fazer a operação com o que está do lado de fora. 1 mais 1 é igual a 2. Então, ou seja, raiz quadrada de 4 mais raiz quadrada de 4 é igual a 2 raiz quadrada de 4. Mas assim, para a gente poder finalizar, raiz quadrada de 4, nós sabemos que é 2. E aqui, raiz quadrada de 4, sabemos que é 2. 2 mais 2 é igual a 4. Depois aqui embaixo, 2 vezes raiz quadrada de 4 é 2. 2 vezes 2, 4. Ó, bateu esse, bateu com esse. Tudo bem? Então, na próxima aula, nós vamos falar de operações de adição e subtração com radicais não semelhantes. Mas se achegue à matemática, venha viver a sua experiência e um abraço a você. Obrigado.